Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube. Estamos de volta, torcedor coral, agora para falar do pré-jogo, né? Santa Cruz Esporte, Esporte Santa Cruz, Arena de Pernambuco. Quem passa, torcedor? Eu já vou logo dar meu palpite, quem passa é o Santa. Vai ser com bola rolando nos pênaltis? Não sei. Eu estou apostando que quem passa é o Santa. E aqui, ó, já faz a tua aposta na jogodeouro.bet. Vai no primeiro link da descrição desse vídeo e faz o teu cadastro na Jogo de Ouro. A Jogo de Ouro já está dando R$20 de bônus para o torcedor do Santa Cruz e para quem estiver assistindo esse vídeo aqui, ó. Faz o teu cadastro, põe o nosso código promocional Coral20. Ajuda o Caixa Coral e ajuda a Jogo de Ouro. Ali acima, ó, você vai para um barzinho, vai para casa de um amigo, para casa de uma amiga, para casa do primo, prima, família. Passa nos postos de Deslube, já abastece teu carro. E vai-te embora acompanhar esse jogão de bola. Postos Deslube, torcedor. Torcedor do Santa só abastece nos postos Deslube. Aqui tá nossas redes sociais, dá essa moral. Twitter, Cast Coral 2, Instagram, Cast Coral 14. Torcedor, tá confiante pro jogo de hoje? Santa Cruz e Esporte. Esporte Santa Cruz. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos, né? Estão dizendo aí. O Sport está dando ingresso. Eu quero saber realmente se realmente esses ingressos foram vendidos, né? Porque o Sport fez uma campanha doando ingressos. Esse ingresso foi vendido totalmente ou não? Quem comprou esses ingressos? Foi a torcida ou foi pessoas, assim, diretoria e tal, para estar doando? Mas enfim, vai ter um grande público na Arena de Pernambuco, né? E como é que vem esse Santa? Primeiro, o Santa Cruz tem uma baixa muito grande, né? O sistema defensivo, que é o Paulo César. Paulo César é o melhor zagueiro hoje do Santa Cruz, inclusive um dos melhores do Campeonato Pernambucano. Então, Paulo César, na quinta-feira, no treino coletivo na Arena de Pernambuco, de reconhecimento do gramado, Paulo César se machucou, está com uma contusão de grau 2 na coxa e não joga. Inclusive, a gente ontem fez uma live muito boa lá, acompanhou o treino do Santa, eu conversei com alguns companheiros e com o departamento médico do Santa. Caso o Santa chegue à final, ainda assim, o Paulo César é dúvida para o primeiro jogo da decisão, que é no próximo final de semana. Caso o Santa avance para a final, o Paulo César é dúvida para o jogo da final do primeiro jogo. Ou seja, muito séria a questão do Paulo César. E aí, torcedor, já analisando o time do Santa, o Santa deve ter hoje Rafael Pereira e Ítalo Melo na zaga. O problema está aí, torcedor. Hoje o jogo é um jogo de muito contato físico, é um jogo de imposição. O Sport deve querer imprimir um ritmo mais forte nos primeiros 20 minutos de jogo. Está apoiado por 40 mil pessoas. Ele vai ter a obrigação, é o que eu acho, tá? Embora o time do Sport não tenha feito isso ultimamente, só fez em um jogo que foi contra o Fortaleza. Mas o Sport jogou mal contra o Santa, o Sport jogou mal contra o Muricy, o Sport vem jogando mal. Então, assim, mas a expectativa é que ele hoje faça um jogo mais forte, é o que a gente imagina. E nesses primeiros minutos, caso o Santa consiga segurar o Sport nos 20 primeiros minutos de jogo, daí em diante é outro jogo, que o torcedor do Sport a gente já conhece. Ele vai pressionar, essa pressão vai passar para dentro do campo e os jogadores do Sport devem ficar um pouco afobados. E o Santa tem que entrar livre, leve e solto. Por quê? O objetivo principal já foi conquistado, a gente vem falando diariamente aqui. Santa Cruz é um franco atirador. Quem tem o peso e a responsabilidade de passar para a final é o Sport. Folha de quase 3 milhões de reais, time de Série B, com jogadores alguns jogadores do Sport de Série A. Quem tem o peso de passar é o Sport. Entendeu? Então, assim, o Santa Cruz tem que entrar livre, leve e solto. O peso é dele, a responsabilidade é dele. O Santa Cruz tem que jogar livre, leve e solto, como a gente vem falando. E aí, o que é que eu faria, torcedor? Podem criticar aí, mas é uma opinião minha, tá? Veja, como o jogo é de imposição física e de muita velocidade, eu iria com o Luiz Felipe. Sabe quem é Luiz Felipe, torcedor? É aquele zagueiro que falhou, uma falha grotesca contra o Sport no primeiro clássico na primeira fase, onde ele deu aquele ouro. Mas o Luiz Felipe é bom por cima, é um zagueiro ágil, e é só dizer a ele, Luiz Felipe, é bola pro mato que o jogo é de campeonato, amigo. Não tem que estar jogando de ladinho ali, não. E isso ele sabe fazer muito bem. Eu faria isso, porque o jogo é de muito contato físico, o jogo é de muita rapidez. Chegava pro Luiz Felipe, jogo de campeonato e bola pro mato. É cacete. Fim de papo. O Rafael Pereira, ele, na minha opinião, eu acho que ele não vai aguentar o jogo de hoje.
39 anos, é um zagueiro que vem de contusão, e o Santa Cruz já vai entrar sabendo que vai ter que fazer uma modificação. Mas eu acho pouco provável o Itamachule fazer isso, né, de botar o Luiz Felipe. Eu acho que ele deve ir com o Rafael Pereira mesmo. Vamos orar que o Rafael Pereira faça um grande jogo. Na lateral esquerda, o Santa Cruz tem a dúvida, né, entre João Vitor e o Juan Tavares. A outra dúvida do Santa deve ser na meia de armação. Vai João Pedro ou vai Matheus Melo? A gente ouviu algumas coisas lá no Santa, né, nesses dias, que é provável que o Itamachule volte com o Matheus Melo. Né? O Matheus Melo já está recuperado 100%. E aí, ele entrando com o Matheus Melo, ele vai ganhar o quê? Mais força física, que o Matheus Melo é um jogador, mesmo ele sendo meia, mas ele combate muito, ele dá muito combate. Já o João Pedro não tem essa característica. O João Pedro é um cara mais técnico, né, mais de armação. Eu acho que ele deve entrar com o Matheus Melo. E o trio de ataque ele não mexe. João Pedro, Bortoluso e o João Diogo. O Gilvan deve ficar para o segundo tempo. E aí eu acho que é esse o time do Santa aí, né? Com o William lá e Totti, né? Que a gente não falou, mas o William é o goleiro e o Totti. Esse deve ser o time do Santa Cruz Futebol Clube, torcedor. A gente já falou da arbitragem, né? Débora Cecília. O árbitro do VAR, que consegue ser pior do que o de campo, né? Tá Clóvis. E falando da arbitragem, torcedor, o árbitro de campo, a gente já falou, né? Débora Cecília. E o VAR. O VAR é que é um absurdo. Clóvis Amaral. Para quem não está lembrado, o Clóvis Amaral é aquele bandeira que prejudicou o Santa na final do Pernambucano 2020, onde ele anulou um gol legítimo do Santa Cruz. E o outro companheiro dele no VAR do jogo de hoje é o José Washington, que anulou um gol legítimo do Santa Cruz recentemente em Caruaru, diante do Porto. Ou seja, arbitragem terrível. A gente vinha falando durante a semana que a arbitragem do futebol pernambucano ela não agrada a nenhum clube de Pernambuco. E o Santa Cruz foi o clube que foi mais prejudicado. Essa arbitragem de Débora Cecília conseguiu desagradar Santa Cruz e Sport, que eram para ter feito, entrado em acordo os dois presidentes, Bruno Rodrigues e o presidente Yuri Romão, e terem entrado em acordo com o presidente da federação e ter trazido um árbitro de fora. Eu acho que era mais vantajoso e menos desgastante. Mas a gente torce para que a Débora Cecília e todos os árbitros que estão envolvidos nessa decisão façam um grande trabalho. Como é que vem o Sport, torcedor? Os torcedores do Sport estão na bronca com o Sosso, né? Mas, como a gente fala, né? O jogo de hoje é o jogo da parte tática contra o individualismo. O Santa Cruz tem um melhor conjunto do que o Sport. O Sport tem mais jogadores individuais que podem decidir a partida. E aí, o Mariano Sosso, né, todo jogo é uma escalação. Ele está tentando ainda ter esse conjunto, por isso de tantas mudanças. Mas eu acredito que se o Santa Cruz conseguir segurar os primeiros 20 minutos do Sport, eu acho que após os 20 minutos será um jogo totalmente diferente. Porque aí a pressão da arquibancada passa para dentro do campo e isso deixa os jogadores do Sport um pouco afobados. O Sport por si só já é um time afobado, torcedor. O Sport jogou mal contra o Santa no Arruda. O Sport jogou mal contra o Muricy. E como é que vem esse Sport de hoje? Eu acredito, no meu ponto de vista, que o Sport vai querer se mostrar um pouco mais nesses 20 primeiros minutos. Porque vai estar apoiado com o seu torcedor e quer limpar essa imagem negativa dos últimos dois jogos. Por isso que os 20 primeiros minutos iniciais será de fundamental importância para o Santa Cruz. E aí, o Sport não tem o Pedro Lima, né, o bom lateral da base. O Sport na lateral direita deve ter o Rosales ou o Lucas Jamon. A zaga do Sport, Alisson Cassiano e o Castan. O lateral esquerdo, Filipinho. O ponto fraco do Sport, torcedor, na minha opinião, é o meio-campo, tá? Mas a zaga do Sport também não inspira confiança. São dois zagueiros lentos que, hora outra, eles entregam a rapadura. A gente viu no jogo passado. 2 lances ali, eles saíram jogando errado, o Thiaguinho não aproveitou. E o meio-campo do Sport? O meio-campo do Sport tem o Felipe, que é um bom jogador, tem boa saída de jogo, mas o Felipe não marca ninguém. O Lucas Lima, muito bom tecnicamente, mas também não marca ninguém, torcedor. Ou seja, veja, 2 pontos principais que eu falei. Sistema defensivo do Sport e o meio-campo do Sport são 2 pontos fracos, no meu ponto de vista. E aí o setor de ataque do Sport é onde é o setor mais forte, que é o ataque. O Coutinho, que é o centroavante, aquele centroavante paradão, faz o pivô, mas é matador. O Barleta, que deve entrar de frente, e o Romarinho.
Mas tem um detalhe, torcedor. Esses dois pontas do Sport, ele não bate com o lateral adversário. Eles são muito bons com a bola no pé. Eles vão para o ataque, tem que ter bastante atenção. Mas eles não voltam para marcar como os pontas do Santa, que dá combate o tempo todo, que é o Thiaguinho e o João Diogo. Então, assim, como eu estou falando, são muito bons individuais. São muito bons. Eles podem resolver qualquer partida aí no individualismo. O Barleta, principalmente. Muito bom jogador. Mas eles não têm aquele culhão, né, de decisão como a gente viu no jogo passado. Então, torcedor, é um jogo que vai ser um bom jogo. Vai ser um jogo grande, um jogo digno de clássico das multidões. Os dois clubes detêm a maior torcida aqui do estado. E a gente espera que o jogo, quem vencer, torcedor, quem for para o jogo, torcedor do Santa não vai para o jogo, né? Fique em casa, se for para um barzinho, se for para algum tipo de restaurante. O time que vencer, comemora. O time que perdeu, dá os parabéns e casa na paz. Porque amanhã é um novo dia, vida que segue. E é apenas futebol, torcedor. A vida tem que continuar. Nada de violência, tá? Torcida organizada, a torcida do Santa, a organizada do Santa não vai para o jogo. E a gente espera também que ela não vá para a rua fazer as arruaças. A torcida do Sport, a organizada que vai para o jogo, vá na paz. E como a gente sabe, repito, vida que segue. Dia seguinte, no outro dia, amanhã, é um novo dia. Que todos devam se comportar na paz e que tenhamos um jogo muito bom que se resolva dentro do campo. Fora de campo, só brincadeiras, comemorações de quem for para a final e vida que segue, como a gente sempre fala, torcedor. Muita paz, a gente espera que o Santa Cruz passe para a final. Esse é o desejo nosso aqui do Cais Coral. E amanhã a gente espera estar voltando aqui para falar sobre a classificação do Santa Cruz. Isso é o que a gente espera. Mas futebol é dentro do campo. Forte abraço e saudações corais.